Dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, pedindo escusas pelo ligeiro atraso em razão de problemas técnicos. Como dito, já está aberta a sessão. Quero cumprimentar inicialmente aos eminentes pares, ao senhor Procurador Regional Eleitoral e aos senhores advogados que se fazem presentes na sala virtual. Cumprimento a assistência em geral e aos nossos estimados servidores. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Anuncio o adiamento do feito número 18.440, que é o item 2.1 da pauta física. Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos em recurso criminal, em ação penal sobre crimes eleitorais, crimes contra a fé pública eleitoral, falsidade ideológica, uso de documento falso para fins eleitorais, inscrição fraudulenta ocorrida na 6ª Zona Eleitoral de Cáceres, Mato Grosso. Fica, então, adiado para a próxima sessão de julgamento. O primeiro da pauta é da relatoria do Dr. Jackson Coutinho. O processo PJE 1.1 da pauta, o 0600232. Trata-se de uma representação sobre conduta vedada a agente público eleições de 2018. O representante nesses autos é o PDT, Partido Democrático Trabalhista, Diretório Estadual de Mato Grosso. Representados José Pedro Tax, Rui Carlos Ottoni Prado, Rogério Luiz Galo. Coligação majoritária segue em frente Mato Grosso. A relatoria, como dito, é do Dr. Jackson Coutinho, a quem tenho a satisfação de passar a palavra. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, ilustre Dr. Eric Masson, membro do Ministério Público. Bom dia, meus colegas de pleno, Dr. Gilberto Lopes Psique, Dr. Bruno, Dr. Sebastião, Dr. Fábio, Dr. Sebastião Monteiro, bom dia, advogados, Antônio Rosa, Dr. Pedro Tax, sejam bem-vindos. Só um minutinho que já só deu uma travada aqui, mas tá. Trata-se de representação por conduta vedada a agentes públicos promovida pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista em face do então governador do estado de Mato Grosso, José Pedro Tax, Gonçalves Tax, naquela ocasião candidato à reeleição. Imputa licitude na edição dos decretos 1454, de 19 de abril de 2018, e 1565, de 29 de junho de 2018, que dispunham sobre prorrogação do prazo final para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, Programa Refisa em Mato Grosso, instituído pela Lei Estadual 10.433, de 20 de setembro de 2016, alterada pela Lei 10.651, de 27 de dezembro de 2017. Assevera que a prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal foi publicado no sítio eletrônico do Governo do Estado de Mato Grosso. Aduz que as duas alterações ocorridas neste ano, tocante à prorrogação do prazo final para adesão do Programa Refis, deram-se exclusivamente via decreto assinado pelo ora representado, na página 8. Ao final, invocando, dentre outros precedentes dessa Corte, TRE, Recurso Eleitoral 2057 de 2016, de relatoria do Pedro Sakamoto, desembargo do Pedro Sakamoto, requer a concessão da liminar para que seja imediatamente suspensa a eficácia dos decretos 1565 de 2018 e 1454 de 2018, bem como a requisição de informações do percentual de contribuintes que aderiram ao programa durante o ano eleitoral e, no mérito, a imposição de multa prevista no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97.
Os autos foram distribuídos ao juiz membro Ricardo Gomes de Almeida, que deferiu em parte o pedido liminar, determinando que a parte requerida se abstenha de nova prorrogação do prazo para a obtenção de benefícios fiscais, instituídos pela Lei 10.433/2016, até que se ultime as eleições gerais esse ano. O representado José Pedro Gonçalves Tax apresentou contestação, redarguindo a existência da distingue, no caso em julgamento, se cotejado ao precedente invocado na exordial, PRE 2057/2016, relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, apregoando que o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, REFIS, foi instituído pela Lei Estadual 10.433/2016, a qual não teria fixado prazo de adesão e transferiu ao Poder Executivo a competência para fazê-lo mediante decreto, artigo 11, caput e parágrafo único, ressaltando também que o último decreto reduziu os benefícios fiscais originários durante o ano eleitoral. O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, interveio nos autos, redarguindo que a decisão liminar impede a prorrogação do programa de regularização das dívidas fiscais e, consequentemente, impede o ingresso de recursos financeiros nos cofres do Estado, ocasionando significativo prejuízo ao ente público, bem como que não se trata de mecanismo eleitoral, senão de instrumento de política fiscal tributária autorizada pelo CONFAS. Acrescenta o ente da administração pública direta que a renúncia a créditos tributários não se enquadra no conceito da distribuição gratuita exigido para caracterizar a conduta vedada. Invoca o precedente da Corte Superior Eleitoral, TSE, recurso ordinário 171821 da Paraíba. Relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. E a nossa nota técnica 044/2018. A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, de igual forma, postulou seu ingresso à LIDE, na qualidade de assistente simples, reverberando que tal pretensão inibitória atinge diretamente o interesse da categoria industrial mato-grossense, em especial as micros e pequenas indústrias, posto que ficarão impedidas de ser beneficiárias do aludido Programa de Parcelamento Especial Fiscal, previsto na referida lei estadual, bem como que a manutenção do Programa de Parcelamento instituído pela Lei Estadual 10.433/2016 é essencial para a manutenção do empreendimento, dos empregos gerados e da própria economia local. Em seguida, o então juiz-membro Ricardo Gomes de Almeida apreciou o pedido de reconsideração, consignando que, em juízo preventivo e cautelar, entendo ser plausível mitigar os possíveis, abre parênteses, em tese, efeitos eleitorais da prorrogação da adesão ao aludido Programa de Recuperação Fiscal, se o gestor o fizer em uma única vez por período que ultrapasse completamente o período eleitoral. E concluiu que, isto posto, acolhe em parte o pedido de reconsideração formulado pela Procuradoria-Geral do Estado para permitir o representado, caso queira, que prorrogue a adesão do REFIS por uma única vez, desde que o período de prorrogação da adesão ultrapasse por completo o período eleitoral. A dona Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pela rejeição da intervenção de terceiros, apregoando que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que a existência de interesse econômico não desnatura o interesse jurídico, mas não basta para justificar a intervenção de terceiro como assistente, bem como que o governo do Estado detém efetivo interesse na constituição e arrecadação dos tributos estatais. Contudo, eventuais considerações acerca de isenções fiscais para atrair os inadimplentes ou programas de parcelamento tratam-se de decisões políticas, atreladas apenas à gestão pública,
não se prestando, portanto, a legitimar interesse jurídico na causa, e, no mérito, pela procedência da representação, arguindo a existência de precedentes desse sodalício. Em petitório incidental, o representante aponta a suposta existência de distinção do precedente invocado pela Procuradoria do Estado, o RO 1718-21 PSE, ao caso em julgamento, bem como o restabelecimento da decisão inicial e pugna pelo indeferimento do pedido de intervenção. A relatoria anterior, ato seguinte, determina a apresentação de alegações finais. O representante pugna pela procedência do pedido e o representado pela improcedência, oportunidade em que este ressaltou a revogação da liminar. A ilustre Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o parecer anterior. Após o representante noticia que o Estado de Mato Grosso propaga publicidade institucional, veiculando a possibilidade de adesão ao refis, e em novo petitório procede ao aditamento da inicial, postulando a inclusão de novos réus e um novo pedido de fornecimento de informações atinentes aos pagamentos efetuados sob a égide do Programa de Recuperação Fiscal. A relatoria anterior acolhe o pedido de emenda da inicial, determina a citação dos novos requeridos, Rui Carlos Ottoni Prado e Rogério Luiz Galo, e coligação majoritária segue em frente Mato Grosso, e a notificação do representado para oferecer defesa ao aditamento. A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, por seu turno, reitera o pedido de admissão do feito na qualidade de assistente simples. O representado originário, José Pedro Táxi, intervém, apregoando a intempestividade da emenda inicial, razão pela qual pugna pela reconsideração da decisão que acolheu. O Rui Carlos Ottoni Prado apresenta defesa, redarguindo a intempestividade do aditamento inicial, bem como que não ostenta e nunca ostentou a condição de agente público. Certidão relatando a ausência de apresentação de defesa por Rogério Luiz Galo e coligação segue em frente Mato Grosso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu novo parecer, opina pelo reconhecimento da tempestividade do aditamento inicial, bem como pela legitimidade passiva dos demais incluídos, e no mérito pela procedência da representação. É o relatório, senhor presidente. Bom, relatados os autos, eu cumprimento mais uma vez o doutor Pedro Táxi, o doutor Zé Antônio Rosa, já se encontram presentes na nossa sala virtual. Eu gostaria de indagar aos advogados se tem alguma ordem de sustentação, primeiro, segundo, já deliberaram? Alguma coisa nesse sentido? Senhor presidente. Sim, senhor presidente. Eu falarei em primeiro lugar, depois o colega José Rosa falará com a determinação de Vossa Excelência. Então, com a palavra, doutor Pedro Táxi, pelo prazo regimental de 20 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu lhe cumprimento Vossa Excelência como desembargador presidente desta importante Corte Eleitoral brasileira, cumprimento os demais magistrados que orgulham a Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso e Sua Excelência, o relator que tem demonstrado com pouca idade, mas grande conhecimento em questões que tais. E o procurador regional eleitoral faço com muito orgulho. Eu, como um jovem advogado, senhor presidente, é a primeira vez que eu falo no Tribunal Regional Eleitoral. Mas já tive a oportunidade de falar como procurador da República, que fui durante 15 anos aqui, fazendo um júri no plenário físico deste tribunal. Tive a oportunidade de falar também como procurador regional eleitoral, uma vez que já fui procurador regional eleitoral deste estado e de mais 3 estados da federação. Já falei como senador, como governador e agora como um jovem advogado, e agradeço a atenção e o respeito que porventura tenho certeza me ouvirão. Eu, como governador, ex-governador, estou fazendo a minha defesa. Alguns dizem que quem tem a si como advogado tem um cliente como idiota. Mas eu faço questão de fazer a minha defesa, iniciando em todos os processos de lá para cá, a partir da retirada da minha carteira na Ordem dos Advogados do Brasil. O que teria feito, então, o governador Pedro Táxi de errado que resultaria como consequência, senhor presidente, senhores magistrados e digno relator, na
adequação ao artigo 70, parágrafo 10, da lei eleitoral como conduta vedada. Muito bem. Em 2016, senhor presidente, 2016, foi firmado o convênio número 30, um convênio do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fiscal. Lembremos, e todos nós sabemos, que o CONFAS ele foi criado pela Lei Complementar 24 de 75. Assim, os Estados-membros, cada um tem o seu representante no CONFAS, senhor presidente, e ali os secretários de Fazenda, o próprio governador, na presença do ministro da Fazenda e do secretário do Tesouro Nacional, pleiteiam a assinatura de convênios para se evitar a chamada guerra fiscal. Muito bem. O governador, como legitimado, com competência legislativa, de acordo com a Constituição Estadual, ele não pode apresentar projeto de lei a senhores juízes, senhor procurador regional eleitoral, sem que o CONFAS autorize através de um convênio. E isso foi autorizado em 2016, abril de 2016. Depois disso, o governador, eu então apresentei um projeto de lei que foi aprovado em 2016, em setembro, e depois foi renovado em 2017. Veja, senhor presidente, as duas leis estaduais estabelecem, no artigo 11 da primeira lei estadual, muito bem citada por sua excelência o juiz relator, e depois revigorada pela lei de 2017, permite que o governador possa, através de decreto, renovar os prazos para fins de adesão ao chamado refis. E por que isso se faz possível, senhor presidente, senhores juízes e competente e digno relator? Isso se faz possível para que nós possamos manter a chamada difusão do risco fiscal. Imagine o seguinte: imagine se o cidadão contribuinte, se a pessoa jurídica, a contribuinte, tivesse um prazo indeterminado para aderir ao refis. Qual seria o benefício que ela teria para pagar em dia o seu tributo? Nenhum benefício. Seria melhor atrasar o tributo, porque o Estado já estabelece um refis sem prazo determinado, portanto, nós teríamos aqui ofensa a este princípio do direito tributário, do direito fiscal, que é a difusão do risco fiscal, que permite que o cidadão pague o imposto sem que possa fazer adesão. Se ele atrasou, e em razão da política fiscal do Estado, e esta política fiscal do Estado, percebam, senhores juízes, e aqui me permitam lembrar, existe inclusive resolução do Conselho Nacional de Justiça a respeito da possibilidade de conciliações a respeito de pagamento de tributos. Muito bem, e estas conciliações nós levamos a termo com o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi feito na Arena Pantanal, ainda no ano de 2017. Nós todos sabemos o que passou o Mato Grosso, ao menos quem aqui estava, o que passou o Mato Grosso nos anos de 2016, 2017, notadamente em razão da grande crise fiscal que se abateu sobre o Brasil. Isso é importante que nós possamos aqui trazer, porque nós todos sabemos, senhor presidente, ilustre relator, que hoje, de acordo com o artigo 22, aliás, desde abril e desde 2018 e desde 2010, a LINDB estabelece que o magistrado, no seu artigo 22, está estabelecido, deve levar em conta o momento histórico que os atos administrativos normativos possam ou foram efetivamente praticados. Muito bem, naquele momento histórico, nós vivíamos uma grande crise fiscal. Para que os senhores tenham uma ideia, este ano de 2020, Mato Grosso, de março até a data de hoje, recebeu da União Federal R$1 bilhão de transferências. R$1 bilhão. De março de 2020, ou melhor, de abril de 2020 até julho de 2020, R$1 bilhão. Na nossa administração, durante 4 anos, a União não repassou R$1 bilhão. Muito bem, 2017 foi renovada a lei, com prazo e a possibilidade do governador, de acordo com o artigo 11, de renovar os prazos através de decreto. Está lá estabelecido. Nós todos sabemos, não me cabe aqui ensinar quem quer que seja, mas o decreto é um instrumento normativo pelo qual o governador se manifesta. O decreto, ele vem permitido pelo artigo 11 da lei, que, aliás, a lei foi autorizada de acordo com o CONFAS.
diferente, senhores magistrados, me permitam, diferente do que ocorre no tocante aos tributos municipais. Veja que um dos casos trazidos na representação é um caso muito bem relatado pelo culto desembargador Pedro Sakamoto, orgulho da magistratura mato-grossense, da magistratura brasileira, que trata do IPTU de Várzea Grande. Muito bem, o prefeito, como gestor municipal e gestor fiscal, ele pode, sem autorização de quem quer que seja, ele pode criar um refis municipal. Diferente, senhores, do que ocorre com o governador do Estado. O governador do Estado não pode, esponte própria, sem que tenha autorização do convênio CONFAZ, sem que tenha autorização de todos os secretários de Fazenda do Estado. Aliás, a Lei Complementar 24 de 75 determina que a decisão do CONFAZ deve ser unânime. Existe uma DPF no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, movida pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, querendo afastar a possibilidade de unanimidade no CONFAZ. Mas foi unânime. O CONFAZ autorizou, o governador apresentou o projeto de lei, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei em 2016. 2016, não se falava em eleição. Em 2016, sim, tínhamos prazo para a eleição. O ilustre juiz relator que concedeu a liminar fala isso numa decisão muito inteligente, ele fala isso. Eu, como governador à época, em 2016, sabia que teríamos eleição em 2018, é fato, mas a contingência econômica do Estado de Mato Grosso e também a difusão do risco fiscal permite que o governador, a cada período, ele edite este decreto. Mas isso contraria o artigo 70, em parágrafo 10 da Lei das Eleições? Me permitam voltar a 1997. Por ocasião da emenda constitucional 16, que cria a reeleição no Brasil, o grande debate foi a respeito da continuidade administrativa. E as condutas vedadas vieram ao mundo jurídico, eu quero aqui reconhecer, como bem dito pelo Procurador Regional Eleitoral, quero reconhecer, vieram ao mundo jurídico para evitar ações eleitoreiras. Concordo absolutamente com isso. Mas, naquele momento, abril de 2018, e junho de 2018, se não houvesse a renovação deste decreto, nós não teríamos condições de manter as políticas públicas do Estado, veja como saúde, educação, repasse ao Poder Judiciário, repasse ao Ministério Público, porque o tão famoso e famigerado FEX não veio naquele ano e até hoje não veio ao do ano de 2018. Lembremos, senhores, que naquele ano nós firmamos com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com o Poder Legislativo, com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa, um termo de ajustamento de conduta que nos obrigava a repassar o 12º, aliás, que é determinação constitucional, e isso não foi conseguido. O Estado não faz dinheiro, como nós todos sabemos disso. Nós entendemos que não há violação de forma alguma ao artigo 70, parágrafo 10 da Lei das Eleições. E me permitam, não há que se falar em gratuidade, com todo respeito, ao fornecimento daquele benefício. Não há que se falar em gratuidade. Por quê? Porque o cidadão ou a pessoa jurídica que adere no prazo estabelecido pelo decreto, ele tem que abrir mão de determinados direitos que já foram incorporados ao seu patrimônio. Exemplo disso, as ações já ajuizadas. Ele, o cidadão contribuinte ou a pessoa jurídica contribuinte, já ajuiza ações contra o Estado para não pagamento desses tributos. Permitam-me lembrar disso. Portanto, não há gratuidade em cima dessa relação diferente do julgado trazido pelo Procurador Regional Eleitoral, trazido pelo representante que trata do IPTU em Várzea Grande. E mais um dado aqui, senhores, do IPTU de Várzea Grande, que é um paradigma de decisão deste tribunal, inclusive no tocante às eleições municipais, existem consultas, no Tribunal Regional, do Tribunal Superior Eleitoral, consultas já respondidas. No caso do IPTU de Várzea Grande, o fato gerador do IPTU ocorreu no ano das eleições, em 2016. E
o decreto, a lei de 2015 e o decreto, além de prorrogar o pagamento, dava desconto no IPTU daquele ano, do ano das eleições, diversamente dos decretos que vieram regulamentar, de acordo com o artigo 11 da lei estadual, o refis, em que os fatos geradores foram fatos geradores até 31 de dezembro de 2015. E a remissão, aqui remissão com 2 S, não com cedilha, como nós todos sabemos, a remissão aqui, ela significava remissão dos acessórios, não do principal. Portanto, faz parte da índole da gestão fiscal, em homenagem ao princípio da difusão do risco fiscal, esta necessidade de que estes decretos tenham um prazo curto, porque sob pena do cidadão não pagar os tributos e não se auferir e concretizar as políticas públicas, que é dever daquele que foi eleito e cuja eleição foi muito bem conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, e aqui eu quero render minhas homenagens a esta Corte Eleitoral. Para que senhor digno relator, se Mato Grosso não tivesse prorrogado em abril e junho o refis, ofertado pela lei estadual de 2017 e também pela lei estadual de 2016, com fundamento no convênio 30 de 2016, em dezembro de 2017 veio ao mundo jurídico o convênio do CONFAS 126 de 2017. Este convênio tem a natureza jurídica, tem uma natureza jurídica diferenciada, porque é aprovado pelos 27 secretários de Fazenda com fundamento na Lei Complementar 24 de 75, em razão da própria inconstância da questão tributária, e nós todos sabemos disso. Em dezembro, senhor presidente, de 2017, o CONFAS aprova um novo convênio dizendo o seguinte: quem não renovar os refis já concedidos com o convênio anterior, ficará 4 anos sem estabelecer um novo convênio, refis, estabelecendo prazos por decreto de 90 dias, com fundamento exatamente nessa difusão do risco fiscal. Portanto, senhor presidente, eu já me encaminho para o final, agradecendo a gentileza e a educação com que ouviram este jovem advogado de 1 ano e 1 mês de carteira da ordem, dizendo que, como governador do Estado, e aqui falo com o ex-governador do Estado, o gestor ele precisa escolher, notadamente naqueles momentos de dificuldade, e o magistrado deve levar em conta isso, com fundamento no artigo 22 da LINDB, senhores, deve levar em conta, naquele momento histórico, nós tínhamos que escolher repasse para o Poder Judiciário, para não fechar comarcas, ou repasse para o Ministério Público, ou o Hospital Regional de Sinop, ou o Hospital Regional de Rondonópolis. Muito bem, alguém poderia dizer que isso foi incompetência da administração. Aceito esta argumentação, se assim alguém desejar fazer, porque na democracia nós aceitamos e podemos aceitar o debate, mas só quem viveu aquele momento histórico, e aqui eu quero lembrar as presidências do Tribunal de Justiça naqueles momentos históricos, no final do mandato anterior ao meu, de sua excelência do desembargador Perri, depois o desembargador Paulo da Cunha, depois o desembargador Rui Ramos, que passaram conosco este momento de dificuldade econômico-financeira, que repercutiu nas contas do Estado e muito, e tenho certeza que o próprio Poder Judiciário sentiu isso e o Tribunal Regional Eleitoral sentiu, porque a União Federal também passou por um grande momento de dificuldade fiscal. Agora, já encerro, senhor presidente, dizendo que estou absolutamente tranquilo. Se alguém me perguntasse se editaria esses decretos novamente, eu quero aqui confessar a Vossa Excelência, ou melhor, fazer uma delação, que está na moda, fazer uma delação, senhor presidente, confessar, eu editaria novamente esses decretos, sob pena de não termos concretizado os direitos fundamentais. Eu não posso levar em conta o ano eleitoral para que as políticas públicas não possam ser concretizadas. Não, com todo respeito àqueles que afirmaram,
representante e a Procuradoria Regional Eleitoral, não se tratou de uma ação eleitoreira. Imagine se eu teria a capacidade de engendrar o convênio em 2016, a lei aprovada em 2016, em 2017, e a necessidade de prorrogação do decreto em razão da própria natureza fiscal do decreto. Encerro dizendo, e aqui ressaltando, a decisão, e já citada pelo competente relator, trazida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Aliás, a liminar ela foi reconsiderada pelo competente magistrado da categoria dos juristas, doutor Ricardo, permitindo que o Estado pudesse continuar o refis. E se nós olharmos as publicações, são as mesmas desde 2016. Desde 2016. Não houve qualquer inovação no tocante à melhoria na condição do contribuinte. Aliás, a lei de 2017 diminuiu os benefícios para os contribuintes diversos da lei de 2016. Encerro, senhor presidente, dizendo que o candidato a vice, o Rui, foi escolhido na convenção no dia 4 de agosto. Último dia da convenção, um domingo. E os decretos, pelo governador, foram editados em data anterior, que nem se sabia quem seria o vice. O secretário de Fazenda, o atual secretário de Fazenda, o doutor Galo, ele, em razão do que implementou na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, antes de ser secretário de Fazenda, foi procurador-geral do Estado de Mato Grosso, fez um brilhante trabalho na Procuradoria-Geral do Estado, junto com o Poder Judiciário, no tocante à conciliação dos mutirões fiscais dentro da Arena Pantanal, e aí os protestos que ocorreram no ano de 2000, os protestos pela Procuradoria-Geral do Estado, que ocorreram no ano de 2018. Encerro, senhor presidente, dizendo que este advogado tem uma honra de falar neste tribunal que orgulha a magistratura do Estado de Mato Grosso. E como ex-governador do Estado, e como gestor que fui, posso ter cometido equívocos políticos, erros políticos, mas ações eleitoreiras eu não pratiquei. E não engendrei estas ações em 2016, como foi dito em determinado momento. E encerro, senhor presidente, dizendo que a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso fez a defesa do ato no exercício do direito público, do interesse primário do cidadão, do interesse à saúde, à educação, porque com o refis até 2017 foram arrecadados R$1 bilhão. No primeiro semestre de 2018, 400 milhões de reais, 135 milhões de reais. E com a prorrogação muito bem atendida pela reconsideração de Sua Excelência, o juiz Ricardo, 135 milhões a mais. Muito obrigado, senhor presidente, e é uma honra falar junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento o doutor advogado, doutor Pedro Tax, não só pela qualidade da sua explanação, mas também pela fiel observância ao seu tempo regimental. Passo, então, a sequência, a palavra ao doutor José Antônio Rosa para suas considerações pelo prazo regimental. Falará em nome do representado Rui Carlos Ottoni Prado. Bom dia a todos desse egrégio tribunal, especialmente ao presidente e ao relator, em nome dos quais cumprimento a todos, cumprimentar o doutor Eric, que é a primeira vez que participamos de uma audiência, promotor regional eleitoral. Só para relembrar o enquadramento desta ação, muito bem defendida pelo advogado Pedro Tax, advogado em defesa causa própria. Aliás, incentivamos muito para que ele fizesse isso, né, Pedro? Para poder voltar ao velho traquejo dos tribunais, que é um grande advogado, foi um grande promotor, um grande procurador federal. Então, tem realmente na veia a questão do direito. Só para relembrar esse fato, essa ação ela adentrou ao Tribunal Regional Eleitoral ainda antes das convenções. Com a nova alteração da lei,
nós ficamos aí com um delay, um atraso da lei com relação à aplicação da... Não estão ouvindo aí? Tem alguma dificuldade de ouvir? Não tô ouvindo. E o que aconteceu aí, o PDT ingressou, porque partido de oposição ao governador, ingressou com a ação antes ainda das convenções, um fato dito aí pelo governador, ex-governador Pedro Táxi, em que, naquele momento, sequer existia chapa que concorria às eleições. Naquele momento, existia a possível candidatura à reeleição do governador Pedro Táxi. E essa ação ingressou apenas contra o governador Pedro Táxi, no que pese feito o aditamento ao depois, com relação ao Rui Carlos Ottoni Prado, a coligação que se formou, então, no dia 4 de agosto do ano de 2018, e também depois ao Rogério Galho, então secretário de Fazenda, ela visava a punição, dizendo que se praticou uma conduta vedada prevista no artigo 73, parágrafo 10 da lei eleitoral. Então é preciso fazer um enquadramento disso, com relação não só ao governador, à coligação, ao Rogério Gallo, mas também ao vice-governador Rui Carlos Ottoni Prado, que no momento desta prorrogação, feita por 2 decretos do governador, ele sequer era candidato. Nesse momento, nessa oportunidade, ele era candidato a deputado federal, na chapa do governador, mas não era candidato a vice-prefeito. Então, ele não tinha nenhum conhecimento daquilo que estava acontecendo e que iria acontecer. Esse arcabouço jurídico aí não pertence ao vice-governador, porque ele não é dos quadros do governo, não participa de administração de governo, e ele não tem conhecimento daquilo que acontecia antes das convenções. Depois das convenções, tomou conhecimento da ação assim que foi notificado, depois que houve a emenda inicial e que ele foi notificado, que foi tomar conhecimento desse fato. Até então não tinha conhecimento do fato. Mas vamos enquadrar aqui com relação à lei 9.504, no seu artigo 73, no parágrafo 10º, que estipula que no ano das eleições não se pode dar início a programas sociais, dar bens ou dar algum tipo de vantagem ao eleitor. Resumindo, a ópera seria isso, o arcabouço do parágrafo 10 do artigo. Esse fato, ele não começou, como bem disse o governador, em 2018. Ele começou em 2016. Em setembro de 2016, com a lei, e depois alterado em 2017 com a mesma lei. Antes disso, aprovado pelo CONFAS, portanto, era um programa de governo de recuperação de ativos fiscais do governo, que passava por dificuldades financeiras, muito bem relatada pelo ex-governador Pedro Táxi, e que essa aplicação ela não se deu no ano de 2018 com vista às eleições. Não há, não só aqui nesta representação, como também não há nenhuma outra representação, nenhuma representação dizendo, olha, o governo do Estado se utilizou, fez propaganda, disse que esse refis fiscal, porque o governador fez, porque ele quer ajudar os eleitores de Mato Grosso. Não há propaganda, não há utilização desse benefício com relação a empresários e a pessoa física para que o governador fosse beneficiado eleitoralmente. Alguém pode dizer, mas houve benefício eleitoral, a chapa eleitoral, porque só pelo fato de ter o programa. Pô, se tivesse ouvido benefício eleitoral, ele tinha na eleição, não tinha perdido eleições como perdeu. Então não houve benefício eleitoral, houve, como bem disse o governador, uma atividade de governo que foi realizada e que ela não foi realizada apenas no ano das eleições. Então, diferentemente de Várzea Grande, por exemplo, é citado como paradigma, muito bem relatado aí pelo advogado Pedro Táxi, e também ex-governador, que Várzea Grande, esse tribunal decidiu, são fatos completamente diferentes. É uma lei apenas do ano da eleição, não é um programa existente anteriormente, apenas do ano da eleição,
e que também dava benefício para aqueles que deviam o IPTU daquele ano, não só daqueles que deviam dos anos anteriores, mas daquele ano. Então, claramente, um programa eleitoreiro, esse sim, que precisava ser combatido. Outros que também foram citados aqui, como de Goiás, da Paraíba, todos foram citados como acórdãos que vêm a corroborar com aquilo que está sendo falado. Nenhum deles pode se equiparar a este que estamos colocando aqui. Isto porque não há, nem no início do programa, nem no decreto formulado em 2018, nos 2 decretos de 2018 formulados pelo governador, não há nenhum cunho eleitoreiro, não há nenhum cunho de vantagem eleitoral para que isso fosse realizado e fosse feito. É apenas pensando naquilo que o Estado precisa. E além de pensar naquilo que o Estado precisa e necessitava, não é um programa novo que começou no ano de 2018 apenas e tão somente para dar visibilidade ou dar ganho eleitoral ao governador. É um programa que começou lá ainda em 2016, 2017 foi aplicado, e 2018. Como bem disse o governador, se faz um programa e diz, olha, ele tem validade até 31 de dezembro de 2018. Numa lei, como conhecemos o povo brasileiro, o contribuinte, ele vai deixar para pagar no segundo semestre de 2018, vai começar a procurar. Não vai receber absolutamente nada nesse período, então não adiantou ter um programa. O programa tem que ser de prazo curto, para as pessoas entenderem que precisa pagar, precisa aproveitar a oportunidade, ir lá, quitar, acertar para poder ter aquele benefício. E o benefício não está adentrando ao patrimônio jurídico do Estado, ele está liberando de multas, pagamento de multas, pagamento de liberação de percentuais de pagamento de juros e correção monetária para aqueles que resolvem colocar os seus impostos em dias. Então, o enquadramento deste fato, Refis de Mato Grosso, nesse período, na lei eleitoral, eles não se coadunam, eles não se batem, não se enquadra neste caso em específico. E esse não enquadramento, não há que se falar em punição, multa ou qualquer outro tipo de coisa ao governador, à coligação e também ao vice-governador. Ao vice-governador, muito menos, porque o vice-governador sequer participava da administração, não foi beneficiado. Quando foi publicado os decretos, lá no mês de junho, o último decreto, ele sequer era membro da chapa. Ele veio tornar membro dessa chapa apenas em 4 de agosto, repito, de 2018. Portanto, ele é a pessoa estranha a esta ação de representação contra ele, porque não tinha conhecimento absoluto do que estava acontecendo no governo do Estado de Mato Grosso. Mas, de outra banda, considerando que este fato não é um fato antijurídico praticado pelo governo do Estado, não é um fato que deva ser punido pela lei eleitoral, porque os fatos posteriores, nós estamos aqui praticamente há 2 anos após as eleições, estamos quase chegando nisso. Olhando para trás, olhando para o retrovisor, nós podemos enxergar e podemos ver que não houve, por parte da chapa do governador, do vice-governador, de ninguém, nenhum proveito com relação a este fato para as eleições de 2018. Se não houve nenhum proveito, se não há o enquadramento no artigo 73, parágrafo 10º da lei eleitoral, não há que se falar em punição. Por isso, já que a brilhante explanação do ex-governador e advogado Pedro Taques foi muito bem elucidativa, nós encaminhamos para o encerramento, pedimos a improcedência total com relação a toda a coligação, ao governador Pedro Taques, ao vice-governador e também ao Rogério Galho, nesse caso, o secretário de Fazenda da época do governo do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Cumprimento aqui o doutor José Rosa, também pela sua explanação muito objetiva. E o doutor José Rosa já é nosso assíduo advogado, tem acompanhado as nossas sessões e, mais uma vez, foi muito bem e muito objetivo nos seus
dizeres. Passo, então, ao doutor Eric Moisson para suas manifestações em nome da Procuradoria Regional Eleitoral. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, demais juízes, membros do tribunal, bom dia, doutor Pedro Tax, doutor José Antônio Rosa e demais participantes. A Procuradoria Federal, Procuradoria Regional Eleitoral, ouviu muito bem os argumentos dos dois advogados, entretanto, entendemos por ratificar o parecer que apresentamos nos autos, enfim, pela procedência da ação. Retorno, então, a palavra ao eminente relator, doutor Jackson Coutinho. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar os outros advogados pela brilhante explanação. Por uma melhor técnica de julgamento, resolvi separar o voto de mérito das preliminares, porque nós votaremos agora as preliminares e depois o mérito, tá ok? Primeiro preliminar que eu coloco em mesa é o pedido de intervenção de terceiro, tá? O percussiente compulsar dos autos demonstra que, até o presente momento, não houve deliberação sobre o pedido de intervenção de terceiros formulado pelo Estado de Mato Grosso, que alega possuir interesse econômico decorrente do ingresso de recursos financeiros nos cofres, e também pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Aduzindo que a manutenção do programa de parcelamento instituído pela Lei Estadual 10.433/2016 é essencial para a manutenção do empreendimento, dos empregos gerados e da própria economia local. A dona Procuradoria Regional Eleitoral, por seu turno, opina pelo indeferimento do pedido de intervenção formulado pelo Estado de Mato Grosso, redarguindo que o interesse econômico não basta para justificar a admissão como assistente. O partido político representante, na mesma linha de raciocínio, manifestou-se sobre os pedidos da intervenção em petitório incidental, pugnando pelo indeferimento do pedido de intervenção. Entendo que a razão acompanha a Procuradoria Regional Eleitoral e o partido político, representante no particular, posto que ao acolhimento dos pedidos de intervenção, é necessário demonstrar a presença do interesse jurídico no julgamento da causa, a favor dos representados, conforme se depreende das disposições do Código de Processo Civil, artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Ou seja, terceiro juridicamente interessado. Ocorre que não se consegue divisar eventual interesse jurídico do Estado de Mato Grosso ou mesmo da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso no julgamento da presente representação. E explico. Eventual condenação ou absolvição dos representados, salvo o melhor juízo, não afetaria interesses do âmbito pessoal do Estado de Mato Grosso ou da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Ocorre que, na forma da jurisprudência do STJ, para o ingresso de terceiro nos autos, como assistentes cívicos, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente, que será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo, precedente do STJ, agravo interno da petição do RESP 1382501, do relator ministro Mauro Campbell Marques, da segunda turma. E aqui tem outros precedentes também, que eu peço bem para não lê-los. Ao analisarmos o pedido formulado na presente representação, não se verifica que os intervenientes possam ser diretamente atingidos pelo provimento jurisdicional. Acrescente-se, de outro lado, que o interesse econômico ou financeiro pretendido anteriormente pelo Estado de Mato Grosso e pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso foram atendidos pela decisão que acolheu o pedido de reconsideração para autorizar a prorrogação de adesão ao programa de recuperação fiscal por uma única vez, interstício
que não ultrapasse o período eleitoral. Ausente o interesse jurídico imediato na lide, conclusão decorrente do fato de não resultar comprovado que o resultado da demanda interferirá diretamente na sua esfera jurídica. Impõe-se o indeferimento do impedido de ingresso na lide, conforme precedente jurisdicional, que eu peço vênia para não ler, eu só vou citar só a parte negritada. O assistente deve demonstrar interesse jurídico imediato na lide, que justifique a sua intervenção. Não tem interesse jurídico para figurar na ação de investigação judicial eleitoral, já que o resultado da demanda não interferirá diretamente nas suas esferas jurídicas. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral, agravo regimental no recurso eleitoral 35980 e agravo do instrumento 4527. O segundo precedente do Tribunal Superior Eleitoral, registrado no areste supramencionado, apregou que a assistência é admitida em qualquer grau ou instância, conforme expressamente prevê o artigo 50, parágrafo único do CPC, mas é exigida a demonstração do interesse imediato a fim de que possa deferir a intervenção no feito. Agravo interno, agravo instrumento 4527 do ministro Fernando Neves. Com essas considerações, em concordância com o parecer ministerial, indefiro os pedidos de ingresso na qualidade de assistências formulados pelo Estado de Mato Grosso e pela Federação da Indústria do Estado de Mato Grosso. É como voto. Com relação a essa questão preliminar citada pelo eminente relator, como vota o primeiro vogal, o doutor Gilberto Bussic? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Senhor presidente, eu cumprimento aos senhores advogados que se houver com lhaneza e dentro do limite do tempo em que lhe foi conferido, eu acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Senhor presidente, eu também acompanho o relator. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Fica, então, afastada o pedido de intervenção de terceiros. Retorna a palavra ao eminente relator. Preliminar de intempestividade do aditamento da inicial. A minudente leitura dos autos demonstra que o pedido de aditamento da inicial para inclusão de novos representados se deu após a apresentação das alegações finais, mais precisamente na data de 30 de 8 de 2018. O ilustre relator à época, juiz membro Ricardo Almeida, acolheu o pedido de emenda da inicial, determinando a citação dos novos requeridos, Rui Carlos Ottoni Prado, Rogério Luiz Galo e coligação majoritária Segue em Frente Mato Grosso, e a notificação do representado para oferecer defesa ao aditamento. Citados os requeridos, coligação Segue em Frente Mato Grosso e Rogério Luiz Galo, os mesmos quedaram silentes, conforme certidão acostada dos autos. Apenas Rui Carlos Ottoni Prado apresentou defesa, oportunidade em que arguiu a intempestividade do aditamento, apontando violação ao artigo 329, inciso 2º do Código de Processo Civil. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo reconhecimento da intempestividade do aditamento inicial, apresentado em 30 de 8 de 2018, apregoando que, nos termos do artigo 73, parágrafo 12º da Lei 9.504/97, o termo final para ajuizamento de representação por conduta vedada corresponderia à diplomação do candidato, que se deu em 17 de 12 de 2018. As partes e o fiscal da lei, portanto, sugerem uma aparente antinomia entre as disposições do artigo 73, parágrafo 12, da Lei 9.504/97 e do artigo 329, inciso 2º do Código de Processo Civil. A solução da controvérsia basta salientar que a jurisprudência pacificada no Tribunal Superior Eleitoral reconhece se configurar litis consórcio passivo necessário entre os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apuradas e os candidatos beneficiados. Com efeito, desde o julgamento do recurso ordinário 1696, IFEM de 77, de Roraima, publicado em 2012, o Tribunal Superior Eleitoral
vem entendendo que nas representações por conduta vedada, o agente público que pratica o ato irregular é litisconsorte passivo necessário dos candidatos beneficiados, registrando-se consolidado o entendimento no sentido da obrigatoriedade do litisconsorte passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática do abuso de poder político, os quais devem ser propostos contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apuradas. RESP 84356, do ministro João Otávio de Noronha. A jurisprudência pátria, em hipótese de representação por conduta vedada, apregou cabível o aditamento da inicial até a data da diplomação dos candidatos eleitos, não havendo-se falar em violação a dispositivos processuais alegados pelos requeridos. Artigo 329, inciso 2º do Código de Processo Civil. Vejamos, aqui eu trago uma jurisprudência, várias, aliás, e eu peço bem só para ler a parte negritada. É aceito na jurisprudência que o prazo final para a emenda inicial nas representações por conduta vedada é o prazo final para o seu ajuizamento, ou seja, até a data da diplomação dos eleitos. E esse é um PRL do Espírito Santo, mandado de segurança 9866, acórdão número 125 de 30/7/2014, relator Júlio César Costa de Oliveira. Aqui tem um outro precedente também do TRE do Pará, que eu vou pedir para não lê-lo. Em relação ao último pleito para o governador do estado de Mato Grosso, o termo final para a representação seria da diplomação do candidato eleito, artigo 73, parágrafo 12º, entendo satisfeito na hipótese o aditamento inicial apresentado em data de 30/8/2018, sendo, portanto, anterior à data da diplomação dos eleitos, 17/12/2018, restando atendido o pressuposto de tempestividade. Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial, reconheço a tempestividade do aditamento inicial, apresentado em razão do litisconsorte passivo necessário, decorrente da imputação de conduta vedadas, bem como em virtude da anterioridade à diplomação dos eleitos. É como voto. O voto é o doutor Gilberto Bussique. Acompanho o relator, senhor presidente. Senador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Relator, presidente. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Fica, então, rejeitada a preliminar de intempestividade do aditamento inicial. Retorna a palavra ao eminente relator. Da ilegitimidade passiva de causa, reconhecimento ex officio, ausência de responsabilidade da conduta. Reconheci na preliminar anterior a tempestividade do aditamento inicial apresentado, em razão do litisconsorte passivo necessário decorrente da imputação de condutas vedadas, bem como em virtude da anterioridade à diplomação dos eleitos. Com o reconhecimento da tempestividade, houve um alargamento do polo passivo da demanda, que passou a ter como representados, além do senhor Pedro Táxi, governador e candidato à reeleição à época, o senhor Rui Carlos Ottoni Prado, candidato a vice-governador à época, e o Rogério Luiz Galo, secretário de Fazenda, e a coligação majoritária Segue em Frente Mato Grosso. Além do alargamento do polo passivo, houve também a ampliação do pedido inicial, conforme prescrito na petição de aditamento ID 51573, que restou assim exteriorizado. Vou pedir pena para não ler, eu só estou repetindo o que foi pedido pela parte representante no pedido de aditamento. Citados os requeridos coligação Segue em Frente Mato Grosso e o Rogério Luiz Galo, os mesmos quedaram silêncios, conforme certidão acostada nos autos. Apenas Rui Carlos Ottoni Prado apresentou defesa, oportunidade em que arguiu a intempestividade do aditamento inicial, apontando violação ao artigo 329, inciso 2º do Código de Processo Civil. Ao lermos com perconsciência a exordial da representação, verifica-se que a relação jurídico-material deduzida, entre parênteses, expedição de decretos, conferiu ao primeiro representado, José Pedro Gonçalves Táxi, a posição de agente público responsável pela conduta. Tal fato pode ser constatado tanto na peça inicial, onde consta como representado somente o José Pedro Gonçalves Táxi, onde assevera que,
As duas operações ocorridas nesse ano, no tocante à prorrogação do prazo final para adesão do programa Refis, deram-se exclusivamente via decreto assinado pelo representado. Assim como no parecer de lado do Ministério Público Eleitoral, ao perceber, no caso em tela, que restou incontroverso nos autos que o representado, governador do Estado de Mato Grosso, editou decretos 1454/2018, 1564/2018, cujo teor autorizava o Poder Executivo Municipal, em pleno ano eleitoral, prorrogar os incentivos com isenção de juros e multas de tributos. Ademais, não se pode olvidar que, em caso, o fato apontado como conduta vedada reside na emissão de decretos, os quais, como não poderiam deixar de ser, seriam de competência exclusiva do então governador do Estado. A rigor, decreto é a forma legislativa pela qual o chefe do Poder Executivo expede atos de sua exclusiva competência, tratando-se de atribuição privativa conforme disposto no Código Estadual, na Constituição Estadual do Mato Grosso. Vejamos o artigo 66. Compete privativamente ao governador do Estado sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. A relação jurídica em status acertinis, ou seja, à vista do afirmado pelo representante na inicial, atribui exclusivamente ao então governador do Estado de Mato Grosso a prática da conduta vedada, razão pela qual não se impunha a necessidade de citação do secretário de Fazenda como litisconsorte passivo necessário. O Tribunal Superior Eleitoral codifica que não existe litisconsórcio passivo necessário quando os agentes públicos excluídos da inicial não são os verdadeiros responsáveis pelo ato ilícito, porquanto não praticaram por conta própria os verbos nucleares da conduta vedada. RESP do 762, item 10, do relator ministro Luiz Fux, 2015, bem como em relação aos servidores que se limitaram a cumprir as determinações do agente público responsável pela conduta. RESP 1514, relatoria da ministra Laurita Vaz. Ora, somente devem ser responsabilizados pela conduta vedada, descrito no artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei 9.504/97, os agentes públicos que autorizarem a prática ilícita ou se fizer comprovado que, na qualidade de candidatos beneficiários, tinham conhecimento da conduta proibida. TRE-DF, Investigação Judicial Eleitoral, número 174611, Acórdão 6244 de relator, cuja relatoria José Cruz Macedo. A Constituição Estadual de Mato Grosso ainda dispõe que o secretário do Estado compete referendar os decretos assinados pelo governador e a respectiva execução, se não vejamos, artigo 71. Compete ao secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e em lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração pública estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo governador do Estado. Assim, em uma análise puramente hipotética e abstrata, não se pode descartar, de plano, uma possível exclusão de responsabilidade de um ou alguns novos representados, incluídos por ocasião do aditamento. A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade passiva do secretário de Estado para figurar no polo passivo de representação eleitoral por conduta vedada, quanto questionado o ato administrativo por ele não editado. Aí eu trago aqui uma jurisprudência TRE de Goiás, Acórdão 111/77, de relatoria da Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. Secretaria de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo de representação quando questionados os atos administrativos por ela não editados, o que enseja sua exclusão da lide. A corroborar um raciocínio, frise-se que a própria agremiação partidária representante não formulou pedido de condenação do secretário de Fazenda. Assim, verificando que sequer foi formulado pedido de condenação do secretário de Fazenda, o que tornaria inviável eventual sancionamento em razão da eventual procedência da ação, não há razão para mantê-lo no polo passivo da presente representação.
Ademais, resta forçoso reconhecer que a matéria ventilada nessa preliminar, a ausência de legitimidade, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo em grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado dos modos preconizados no artigo 485, inciso 6º do parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Com essas considerações, reconheço ex ofício a legitimidade passiva do Rogério Luiz Galo, secretário de Fazenda, o qual não ostenta nenhuma das condições de beneficiário, nem tampouco de autor da conduta, determinando-lhe a exclusão do polo passivo. Senhor presidente, eu só quero fazer uma correção aqui, que quando eu fiz meu voto, eu tinha visto que eu não tinha me atentado que havia um pedido de condenação. Na verdade, depois eu reli o pedido de editamento, ele pede que a condenação com relação a todos os representados. Então, eu excluo da parte do meu voto que não houve o pedido de condenação dos representados, tá? Mas mantenho a legitimidade passiva, o reconhecimento da legitimidade passiva, porque ele não foi o autor da conduta. Tá, esse reconhecimento está sendo feito ex ofício, doutor Jacques, é isso? Isso. Incluindo o doutor Rogério Luiz Galo. Isso. É isso? Isso. Como vota com relação a essa preliminar ex ofício o doutor Gilberto Bussic? Com o relator, senhor presidente. O desembargador Sebastião Barbosa. Eu também acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Voto com o relator, presidente. Doutor Bruno. Não sendo a parte beneficiária do ato e nem o seu prolator, eu acompanho o preciso voto do doutor relator, senhor presidente. Me acompanho o eminente relator, então fica acolhida a preliminar ex ofício para a exclusão da parte do polo passivo, o doutor Rogério Luiz Galo. Agora para mérito, né, doutor Jacques? Para o mérito. Então, retorna a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. A exordial imputa ilicitude na edição dos decretos 1454, de 19 de abril de 2018, e 1565, de 29 de junho de 2018, que dispunham sobre a prorrogação do prazo final para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado do Mato Grosso, Programa Refisa Mato Grosso, instituído pela Lei Estadual 10.433/2016, alterado pela Lei Estadual 10.651/2017, acrescentando que houve publicação institucional no sítio eletrônico do Governo do Estado do Mato Grosso. A defesa, por seu turno, apegou inaplicável o precedente invocado na inicial, ao fundamento de que a Lei Estadual 10.433/2016 haveria transferido ao chefe do Executivo a competência para fixar o prazo de adesão ao programa, artigo 11, caput, parágrafo único, ressaltando também que o último decreto reduziu os benefícios fiscais originários durante o ano eleitoral. Ao julgamento da demanda, portanto, incumbe esclarecer se a hipótese se enquadra ao disposto do artigo 73, parágrafo 10º, da Lei 9.504/97, que assim estabelece: são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10º. No ano que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Rendo-me a orientação exposada pelo Tribunal Superior Eleitoral, na consulta 36815, respondida em 2015, temporalmente posterior à consulta 153169, também do Tribunal Superior Eleitoral, com divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes, redator da emenda. Consulta, vedação, artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, lançamento de programa de recuperação fiscal, REFIS, municípios, ano de eleições federais e estaduais. A validade ou não
de programa de recuperação fiscal, em face do artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504/97, deve ser apreciada com base no quadro fático jurídico, extraído do caso concreto. Consulta 36815, acórdão de relatoria do ministro Henrique Neves. Reconheço que a consulta versava sobre o lançamento de recuperação fiscal, mais amplas que o caso sob julgamento, que trata de simples prorrogação. Porém, o ponto nodal da questão reside na conclusão de que a incidência ou não da conduta vedada requer elementos subjetivos, isto é, se o ato visa violar o objetivo da norma. O ponto argumentativo que levou a reconhecer e responder à consulta 36815 foi a pré-existência da consulta 153169, como pontuado pelo relator ministro Henrique Neves da Silva. Ao perder vista dos autos, o ministro Gilmar Mendes divergiu quanto à aplicabilidade objetiva, entendendo que é necessária a avaliação do caso concreto, posicionamento que se sagrou vencedor, conforme se extrai de seguinte excerto do dito voto. Trata-se de consulta formulada pelo deputado federal Pedro Francisco Uxai, em que se questiona o lançamento de programa de recuperação fiscal por gestores municipais em ano de realização de eleições estadual e federal. Configuraria ou não conduta vedada ao artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. O relator ministro Henrique Neves, ao destacar a relevância da matéria e o fato de que o tribunal, em pelo menos uma ocasião, já respondeu o questionamento sobre o tema, consulta 1531-69, relator ministro Marco Aurélio, conheceu da consulta e concluiu que os municípios são impedidos de lançar programas de recuperação fiscal apenas nos anos em que ocorra a eleição municipal, a teor que dispõe o artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. Passa a votar. Os programas de recuperação fiscal são instrumentos de política governamental, por meio dos quais se busca incrementar o aporte de recursos financeiros no Caixa do Tesouro, oferecendo condições especiais de pagamento aos contribuintes que se enquadrarem nas regras de adesão, tais como parcelamento do débito, a redução da multa de mora ou mesmo a distribuição de brindes entre os participantes. Na consulta 1531-2019 do Distrito Federal, questionou-se o lançamento de tais programas, com o fim de conceder benefícios fiscais, estaria vedado no eleitoral, uma vez que o artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, proíbe a distribuição gratuita de bens por parte da administração pública. Porém, em 14 de 12 de 2011, no julgamento da consulta 1597, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, o tribunal apreciou caso semelhante, fixou entendimento diverso em acordo assim emendado. Consulta Democratas, conduta vedada, artigo 73, parágrafo 10, devolução de preço público aos usuários, a título de reembolso em período vedado. Consulta genérica sobre lei relativa a condutas vedadas aos agentes públicos, consulta não conhecida. Na ocasião, a relatora afirmou que, nesse mesmo sentido, foram respondidas as consultas que se seguiram, pacificando jurisprudência da Corte em torno da matéria. Eis as emendas desses julgados. Conduta vedada, não se conhece de consulta que versa sobre consulta vedada, pois eventuais respostas exigem análise de inúmeras situações e suas consequências, o que revela a inadequação da consulta a não permitir o enfrentamento dos questionamentos pelo tribunal. Consulta não conhecida. Preliminar. Não conhecimento, desatendido os pressupostos do artigo 23, inciso 12º do Código Eleitoral. A fim de evitar inconveniente usurpação da exégese legislativa aplicada ao caso concreto, que afeta a jurisdição eleitoral, a consulta não se mostra meio adequada para dirimir questões genéricas ou específicas acerca de matéria atinente a conduta vedadas aos agentes públicos. Consulta não conhecida. Conduta vedada, artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504. A análise da configuração ou não de conduta vedada somente é possível a partir de fatos concretos que revelem as suas circunstâncias próprias e o contexto em que são inseridos. Consulta não conhecida. Sabe da importância desses programas de recuperação fiscal para os entes federativos, financiar eventuais programas emergenciais de importância vital para a sociedade, notadamente em períodos de crise econômica. Ao meu ver, não cabe à Justiça Eleitoral, prima facie,
retirar do gestor governamental esse valioso instrumento de ação. Por outro lado, isso não significa que tudo é permitido. Afinal, a decisão de lançar programas dessa natureza deve pautar-se exclusivamente no interesse público. Não se pode permitir que eventuais benefícios fiscais concedidos aos participantes sejam utilizados como meio de obtenção de apoio político, servindo o programa ao interesse individual do gestor em detrimento da coletividade. Essa análise de mérito. No entanto, somente pode ser feita no caso concreto, o qual é possível, com base em suas peculiaridades, extrair argumentos favoráveis e contrários à inclusão ou não da conduta sob a norma proibitiva. Por esses motivos, entendo que o instrumento da consulta própria da análise em tese não se mostra adequado a responder conclusivamente sobre o objeto desta. Diante do questionamento, guardo as mesmas reservas e idêntico sentimento de preocupação manifestado pelo ministro Arnaldo Versiani, no julgamento da consulta 1597, quando afirmou: penso que a matéria da conduta vedada, o tribunal não deveria responder consulta, não importando nem que a pergunta seja genérica ou específica. Se é apresentado fato concreto ao tribunal, a conduta vedada compreende inclusive as razões de salvaguardar os chefes do Poder Executivo. Mas, por outro lado, fico preocupado em abrirmos algumas possibilidades diante da resposta que o tribunal venha dar a essa consulta, de dizer, hoje, que determinado fato não constitui conduta vedada, e em um processo judicial amanhã temos que dizer o que dissemos, em virtude de determinados contornos probatórios. Dessa forma, peço bem ao relator para conhecer a consulta e respondê-los nos seguintes termos. A validade ou não de lançamento de programa de recuperação fiscal, em face do artigo 73, deve ser apreciado com base no quadro fático jurídico extraído do caso concreto. Assim, voltando ao voto, assim, a edição dos decretos prorrogando o prazo de adesão ao programa de implemento de débitos tributários pode-se vir a ser enquadrado no conceito de distribuição gratuita exigido para caracterizar a conduta vedada. Contudo, impõe-se a aferir, no caso concreto, se a política fiscal possuía flagrante cunho eleitoreiro. Feitas tais digressões e delimitações acerca do objeto da controvérsia, verifica que no caso vertente que, não obstante os judiciosos arrazoados da inicial e Procuradoria Regional Eleitoral, entendo não configurada a finalidade eleitoreira na conduta do primeiro representado. Atentando às particularidades fáticas do caso do julgamento, pontuo que houve edição de lei ordinária estadual que autorizava e suscetível às prorrogações que não só atingiram o início do período eleitoral, como também ainda se encontra em vigência até a presente data. A princípio, verifico que o fato da Lei Estadual 10.483/2016 reservou ao Poder Executivo a faculdade de editar decreto regulamentar dispondo sobre os prazos de adesão ao programa, conforme o artigo 11 do PSN para não ler. Isso significa dizer que o mero estabelecimento do prazo para pagamento de tributo não é submetido à reserva legal. Dessa forma, inexistiria óbvia a prorrogação do prazo final para adesão ao programa de refis, exclusivamente via decreto assinado por primeiro representado. Observe também o candidato eleito, o vereador Mauro Mendes, utilizou-se da mesma norma estadual utilizada pelo representado, da Lei 10.483, para prorrogar, mediante decretos, os prazos de adesão do Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso. É fato que, através do Decreto 130, de 30 de maio de 2019, o governador Mauro Mendes suspendeu por prazo indeterminado o programa, porém veio a restabelecer a adesão através do Decreto 216, de 20 de agosto de 2019. Registre-se que o sítio eletrônico oficial do Estado de Mato Grosso divulgou não somente a prorrogação do prazo de adesão, como também o fato de que ainda se encontra vigente até a data de 31 de julho de 2020. E aqui eu ponho o link. A desoneração tributária em tela é seguramente reconhecida como política pública para atingimento de metas tributárias, adotadas não só pela gestão estadual do primeiro requerido, como também por grande parte dos estados e municípios brasileiros,
não se caracterizando dessa maneira objeto de uso promocional em favor de sua candidatura. Alinho-me à corrente que apregou a orientação de que a lei eleitoral, conquanto seja movida pela necessidade de preservação da igualdade, não pode estrangular o livre desempenho das funções estaduais, dos candidatos prefeitos, mas movimentar-se com cautela nessa seara em busca do desvirtuamento e dos abusos dessas legítimas competências legais e constitucionais em prol de determinada candidatura, conforme o seguinte precedente. Entendo também que a publicidade institucional veiculada observou os limites conferidos pela liminar concedida nos presentes autos, que limitou a autorização para a prorrogação por uma única vez. Com efeito, o representante apostou a impressão do sítio eletrônico do Estado de Mato Grosso e veicula publicidade datada de 30 de 8 de 2018, consignando que a adesão pode ser feita até dia 31 de dezembro e que, dentre os benefícios concedidos, está a redução que vai de 15% a 75% sobre juros e multas. A matéria institucional, que veio a ser publicada durante a tramitação da presente demanda, veicula a data limite da adesão, embora equivalha ao término do mandato do primeiro representado. Não caracteriza descumprimento liminar proferido nos autos, porquanto se determinou expressamente naquela assentada que a vigência do decreto ultrapassa totalmente o período eleitoral. No trato da matéria, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral possui precedente que permitiu ao administrador público, ainda que candidato à reeleição, dar continuidade aos programas já em execução nos anos anteriores. Então, vejamos, aqui eu sinto uma jurisprudência. Essa Corte Eleitoral possui precedente afastando o reconhecimento de conduta vedada em hipótese fática assemelhada. Vejamos, eu vou pedir vênia para números também. Os demais pretórios fatos, na mesma linha de raciocínio, não vislumbra caráter eleitoreiro em prorrogação de programa de recuperação fiscal. E aqui eu sinto outros arestos. Assim, verificando-se que a edição de sucessivos decretos possui previsão na Lei Estadual 10.483/2016, bem como que o benefício fiscal não se afastou dos critérios objetivos da norma instituidora, entendo não caracterizada a conduta vedada por não vislumbrar a finalidade eleitoreira. A derradeiro, esta relatoria reconhece que o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, conforme salientado por ocasião do deferimento da liminar e na inicial da representação, possui precedente no sentido de que as sucessivas prorrogações de concessões de benefícios fiscais durante o ano eleitoral podem caracterizar a conduta vedada prevista no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. Incumbe, portanto, demonstrar a existência de distinção, ou seja, distingue ao caso em julgamento. O primeiro precedente, recurso eleitoral 56117 e o acordo 26711, versa sobre implementação de benefício fiscal em ano eleitoral, enquanto que a hipótese retratada nos presentes autos versa sobre prorrogação de programa vigente em exercícios anteriores. O segundo precedente, recurso eleitoral 2057, acordo 26591, diverge da presente reclamação à medida que ficou consignado naqueles autos que os decretos editados devem ser tratados como um novo benefício, já que abrange período não previsto na referida legislação tributária. E mais, for instituído por espécie normativa diversa do regulamento instituidor da desoneração tributária. Com essas considerações, sopesando as particularidades do caso em concreto, concluo que o representado, então, governador do Estado de Mato Grosso e candidato à reeleição, utilizou-se de sucessivos decretos respaldados pela Lei Estadual 10.473/2016, visando o atingimento de metas tributárias em programa de recuperação fiscal, que se estende até a presente data, sem objetivo princípio de uso promocional em favor de sua candidatura, razão pela qual julgo improcedente o pedido. É como vota. Como vota doutor Gilberto Busic? Com o relator, senhor presidente. Senador Sebastião Barbosa. Eu também acompanho o relator, que
trouxe um voto minudente, embora não muito longo, mas preciso em relação a esse fato. Eu considero que um governador, um prefeito, é como se fosse um capitão de um navio. Ele pode singrar os mares calmos, mas pode encontrar o mar bravio. Ele tem que ter uma opção. Eu faço ou não faço? Mas ele viu, porque já sabia que em 2018 teria eleição, mas não podia voltar o barco. No dizer de Dom Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino, na verdade, se a meta principal de um capitão fosse preservar o barco, ele o conservaria sempre no porto, no cais. Então, nesse mar bravio, ele tinha que tomar uma decisão e fê-lo com consciência e com sabedoria, segundo o voto de Sua Excelência, o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Senhor presidente, eu parabenizo o voto do relator. No caso concreto, não ficou realmente evidenciado proveito ou qualquer desequilíbrio na disputa eleitoral da época, né? E com as jurisprudências e a conclusão, eu não tenho dúvidas em firmar meu posicionamento com o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Bruno. Senhor presidente, eu também parabenizo o relator pelo brilhante voto e o acompanho. Também vou acompanhar o eminente relator, apenas fazer uma observação, pelo que pude depreender dos debates e do voto do eminente relator, que se trata de uma lei de 2016 e que os decretos eram atos sequenciais, naturais. Não é possível pressupor que uma lei editada em 2016 tivesse um objetivo eleitoreiro para dali 2 anos, projetar suas dimensões para 2 anos posteriores, e que o administrador da época pudesse ter um objetivo eleitoreiro nessas prorrogações. O que nós temos que levar em consideração, evidentemente, é o espírito da lei. Qual é o espírito da lei no caso de vetar algumas condutas públicas a agentes administradores? Evidentemente que o poder que ele tem em mãos lhe traga benefícios indevidos sob o ponto de vista eleitoral. E nós precisamos também levar em consideração o consequencialismo das decisões judiciais. Não é razoável pressupor que um fato conhecido, que era a situação financeira do estado de Mato Grosso nos anos de 2018, onde podia-se fazer aí um paradigma com a época da Segunda Guerra Mundial, a quarta conhecida terra arrasada, situações extremamente lamentáveis sob o ponto de vista orçamentário, que um administrador tivesse uma decisão no sentido de abrir mão de um projeto, de uma lei, de um refis que é altamente benéfico para o Estado, abrir mão desse benefício apenas pensando na sua questão, no seu ponto de vista eleitoreiro, que seria muito simples. Abro mão, não vou ter nenhum problema com justiça eleitoral, podemos continuar a trabalhar normalmente sem ter qualquer importunação. Mas o administrador tem que pensar no bem comum, né, no retorno que ele tem que dar à população. É na construção, como dito pelo Dr. Pedro Tax, é na construção do hospital que hoje está fazendo falta, inclusive no atual momento de pandemia. É a questão do próprio judiciário que ficava naquela situação de penúria, praticamente tendo que fechar comarcas e estradas e por aí vai. Moradia, toda aquela série de políticas públicas que necessitam de dinheiro para ser implementado. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não nasce, é preciso buscá-lo. E se é possível, se a lei instituiu esse benefício, por que abrir mão
só porque se tratava de um ano eleitoral, até o ano anterior poderia-se naturalmente utilizar. Como chega no momento da lei eleitoral, cessa esse benefício. Quem vai perder com isso? Naturalmente, é a população, que não vai ter os serviços que tanto necessita. E nesse caso, ainda é preciso levar em consideração que, ainda que possa ser classificado, e o doutor relator fez muito bem essa colocação, que ainda possa ser classificado tecnicamente como uma distribuição de benefícios, não é dúvida. Porém, esses benefícios, a meu ver, não têm aquele caráter eleitoreiro. Benefícios que nós poderíamos entender seria não só aquela distribuição de cesta básica que atinge uma dimensão incalculável de pessoas que vão receber, ou aqueles benefícios salariais que eram comuns em época de eleições, que atinge também uma massa de grande volume de pessoas. Mas nesse caso não, atinge empresários. Mas, na verdade, não é nem, como dito anteriormente, não é algo que foi instituído apenas nesse ano das eleições. É uma sequência de um programa de referenciamento que já existia, que fora criado legalmente e que fora dado ao chefe do executivo o condão de dar sequência a esse benefício através da edição de decreto. Penso eu que se a vedação, a não edição desse decreto poderia até, em certo ponto, até beirar até uma improbidade administrativa, que você teria uma possibilidade de melhorar a condição financeira do Estado e que você estaria abrindo mão em cima de um receio ou de algo eleitoral, no sentido de evitar qualquer tipo de importunação. Eu não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente relator, também pelo julgamento da improcedência da representação. Então, eu promungo. Inclusive, o próprio atual governador utiliza-se dessa mesma lei até os dias atuais. Entendeu? Então, como poderia... Pode falar. Exatamente. É muito fácil as críticas. Na verdade, quem passa a dirigir... Eu estou aqui dirigindo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, é algo infinitamente menor do que dirigir um Estado, mas eu sei da responsabilidade que muitas vezes nós temos que tomar decisões que é preciso decidir. Você não pode ficar em cima do muro, você tem que pensar no bem público, que seja o que é melhor para a administração pública e seja o que Deus quiser, porque se ficar em cima do muro, como dito pelo eminente desembargador Sebastião Barbosa, o comandante deixa um navio atracado lá no porto e nunca vai ter nenhuma avaria, vai ficar tranquilo, quer dizer, lava as mãos, e não é isso. Administrar, você tem que assumir responsabilidade, sim, faz parte, né? Isso aqui nós temos que levar e enaltecer esse tipo de situação. É lógico, quando há interesses eleitoreiros, e muitas vezes não se descarta essa possibilidade, é preciso, sim, em nome da isonomia dos candidatos, dos concorrentes, que nós estabelecemos a verdade. Agora, quando a intenção é a melhor e se verifica que o que se busca, no final das contas, é preservar o interesse maior, que é o interesse público, que deve sobrepor sobre qualquer questão picuinha política, não há como punir. Eu vejo a questão do consequencialismo de uma decisão dessa que pode, às vezes, até desestimular determinadas ações de dirigentes à frente da administração pública. Então, eu não tenho dúvida de acompanhar Vossa Excelência. Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar de intervenção de terceiros. Também, a unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade do aditamento à inicial. Ainda por unanimidade, acolheu a preliminar levantada ex officio de ilegitimidade passiva do demandante Rogério Luiz Galo e, no mérito, a unanimidade julgou improcedente a representação em dissonância do parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. Agradeço a participação de todos, dos
eminentes advogados, e infelizmente eu não tenho como fazer outra expressão a não ser despedir de Vossa Excelência, até porque nós vamos dar início ao outro julgamento e talvez tenhamos aí que iniciar uma outra composição na questão dos advogados. Agradeço, então, a participação. Tenham todos um bom dia. Bom dia e bom trabalho a vocês aí. Bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado. Na sequência, temos o 1.2, é o PJE 06-00247. É uma consulta, conduta vedada a agente público, eleições 2020. Consulente é Flori Luiz Binotti. A relatoria desses autos é do Dr. Sebastião Monteiro da Costa Júnior, a quem tenho a satisfação de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta eleitoral formulada pelo prefeito do município de Lucas do Rio Verde, senhor Flori Luiz Binotti, perante este colente Tribunal Regional, a fim de restarem esclarecidos os seguintes questionamentos. Primeiro, considerando estarmos em ano de eleições municipais, é possível ao prefeito sancionar lei municipal que autoriza desconto na fatura de fornecimento de água em percentual maior ao vigente e estabelecer critérios de enquadramento de famílias ao benefício de tarifa social? Segundo, sendo positiva a resposta ao questionamento acima, até que data é permitida realizar a sanção da respectiva lei? Instado a prestar informações sobre o assunto, a Secretaria Judiciária manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento da consulta e, no mérito, respondeu aos questionamentos de acordo com a legislação vigente. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento da presente consulta, haja vista que a hipótese retratada contempla indagação sobre caso concreto. Em seguida, viemos conclusos os autos para a decisão. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador Eleitoral. Procuradoria ratifica o parecer. Ratificado, retorna a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, é sabido que para o conhecimento, processamento e conhecimento da consulta é imprescindível a presença simultânea de 3 requisitos, né? A legitimidade do consulente, pertinência temática, com matéria eleitoral e formulação em tese, né? A consulta de discussão em tese. Pois bem, é digno de nota, conquanto o consulente não se encontre representado em juízo por advogado, parte legítima ele é. Nós estamos aqui como prefeito do município de Lucas do Rio Verde. Com relação ao segundo ponto, o consulente, em que pese não estar representado em juízo por advogado devido à natureza administrativa e não contenciosa, e já bem destacado no voto do voto do relator Dr. Bruno Oliveira Marques, julgado agora 25/6/2020, eu também estou superando por tratar-se matéria de natureza administrativa. Em relação à pertinência temática, também se faz preenchido, uma vez que a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, fora das exceções legais, poderia, em abstrato, configurar prática de conduta vedada. Entretanto, no tocante ao terceiro requisito de admissibilidade, isto é, o parâmetro da abstração, entendo assim como a Secretaria Judiciária e o Ministério Público Eleitoral, não se faz preenchido na presente consulta, haja vista que se trata de efetivo caso concreto. Isso porque, explico, o benefício de tarifa social em conta de água já foi editado pela Lei Municipal de Lucas do Rio Verde, a Lei número 3.063, de 15 de junho de 2020, atualmente em vigor, a qual alterou parte da Lei 2.939 de 2019, que trata sobre tarifa social de água de esgoto, de modo que se trata de situação concreta. Com efeito, o que o consulente almeja na presente consulta é, de fato, que este colente tribunal
emita pronunciamento judicial antecipado sobre o caso concreto, notadamente a respeito da incidência ou não em conduta vedada, a fim de isentá-lo de eventual responsabilização civil eleitoral, caso seja demandada em futura representação por conduta vedada ao abuso de poder político. Nesse ponto, vale acrescentar a manifestação do MP eleitoral, no sentido de que a consulta não é mecanismo adequado para exercício de consultoria por esse sodalício. Certamente não serve a análise da possível conduta vedada e abuso de poder político. Aqui eu trago um julgamento aqui do Tribunal Superior Eleitoral, dispenso da leitura. Não podemos olvidar que o atual cenário de pandemia que vivemos, decorrente do coronavírus, e sua repercussão econômica e social, sobretudo política, tem exigido dos julgadores um olhar mais atento às consultas que visam reduzir os impactos da crise, para que as consultas sejam respondidas e, por conseguinte, sanadas dúvidas de lacunas e obscuridades legislativas ou jurisprudenciais, mas não é o caso, né? Ocorre que aqui, como já demonstrado, o consulente pretende um processamento judicial antecipado sobre a concessão do benefício social, que ele já colocou em prática, diga-se de passagem, o que demandaria análise de mérito, sua situação absolutamente inviável em sede de consulta. Pois bem, eminentes pares e do outro representante do MP, ao apreciar as consultas anteriores, inclusive do consulente destes autos, nos deparamos com situações que, devido à extrema excepcionalidade que atravessamos com a pandemia, nos instigaram ao debate, inclusive quanto à eventual mitigação do tocante na abstração desse objeto. Nenhuma consulta foi conhecida, por mais nobre que fosse o seu objeto. Salvo engano, foi na semana passada, da relatoria do processo, acho que foi o Dr. Bruno que trouxe, que discutimos sobre essa questão da pandemia, consulta em período de ano eleitoral. Pois bem, instigado por esse debate, ao buscar mais elementos para melhor formar minha convicção, me deparei com o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, no qual afirmou que o rigor da exigência da formulação de consulta eleitoral somente em tese e abstratamente concretiza a preocupação jurídica de evitar pronunciamentos sem a observância do contraditório da ampla defesa. E aqui eu trouxe aqui o caso, né, mencionado, e está disponível para leitura dos senhores. E já finalizando, senhor presidente, eu reafirmo aqui, conquanto assentado no julgado acima, de que o Tribunal Eleitoral deve se abster de responder à consulta que trata do caso concreto, sob pena de comprometer a prestação jurisdicional futura. Por todo exposto, em consonância com o parecer técnico e Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral, não conheço da consulta por tratar-se de caso concreto. E agasalhando ainda o pedido do Ministério Público, determina a remessa do feito, cópia de integral, à promotoria da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde para conhecimento do benefício social e promoção do que entender de direito. É como voto, senhor presidente. Vota, doutor Fábio Henrique. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Um relator, presidente. Doutor Gilberto do SIC. Um relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. De acordo. Também acompanho o relator e o tribunal. O resultado, então, o tribunal, a unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jacques Coutinho, Vossa Excelência tem uma prestação de contas que é 1.3 PJE 0601295. Prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. O requerente é Claudemir Advíncula São Miguel. Com a palavra o relator. Trago os autos de prestação de contas apresentado por Claudemir Advíncula São Miguel, candidato ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018. Nos termos do artigo 59, foi publicado edital para oferecimento de impugnações pelas partes interessadas, decorrendo o prazo normativo sem apresentação de qualquer insurgência. O órgão técnico desse tribunal, no relatório preliminar,
para expedição de diligência detectou algumas irregularidades na presente prestação de contas, que ensejaram a sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer, o candidato quedou-se inerte. A CCIA, após realizar o procedimento de análise, em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em razão da irregularidade apontada no item 2, ou seja, omissão de despesas no valor de total de R$ 1.259,85. Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas. É o relatório. O senhor procurador? Ratifico o parecer, presidente. Ratificado, doutor Jackson. Presidente, conforme se depreende dos autos, após a análise dos documentos apresentados pelo prestador de contas, a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas com base na identificação da seguinte irregularidade, o que diverna para não lê-lo. Trata-se de omissões relativas às despesas com a empresa Grafix Gráfica e Impressão Digital, no valor de R$ 990, bem como com a empresa Facebook, no valor de R$ 269, totalizando R$ 1.259,85. Por outro lado, o órgão ministerial ponderou pela aprovação da presente contabilidade. Examinando os autos, verifico que assiste razão a douta Procuradoria Regional Eleitoral, uma vez que restou sanado tal irregularidade, conforme bem demonstrado no seu parecer. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas de campanha prestadas pelo Claudemir Advincula São Miguel, com respaldo no artigo 77, inciso 1º da Resolução 23.553, 2017. É como voto. Algum voto em sentido contrário dos eminentes pares? Não, senhor. Então, resultado do tribunal, a unanimidade aprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Dr. Fábio Henrique, Vossa Excelência é o relator do 1.4, PJE 000030. É um recurso eleitoral em prestação de contas de partido político de exercício financeiro 2018. O recorrente é o Ministério Público da União. O recorrido é o Partido Social Democracia Brasileira, Fernando de Oliveira Lopes Assunção e Valdir Aparecido Sartorello. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui se trata de recurso do Ministério Público Eleitoral em face de sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas do PSDB de Sinop, Mato Grosso. Eles pedem, o Ministério Público pede que as contas sejam reprovadas em razão da não apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos. Aqueles casos já bastante conhecidos aqui nessa corte, em que não há movimentação de recursos, o Diretório Municipal declara isso e o Ministério Público Eleitoral recorre dizendo que essa declaração é inverossímil. Basicamente, esse é o relatório, presidente. Relatado, ouço o senhor procurador. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra, senhor doutor. Presidente, esse caso, como eu já disse, é bastante conhecido aqui nessa corte, que já tem entendimento consolidado no sentido de que basta a declaração de ausência e movimentação de recursos, no caso do diretório municipal, para que tal fato seja presumivelmente considerado verdadeiro, de modo que não há que se fazer questionamento sobre eventuais gastos omitidos pelo diretório municipal, que levariam à reprovação de suas contas. Então, dessa forma, a única irregularidade verificada foi realmente a intempestividade da apresentação das contas anuais, razão por que as contas foram aprovadas com ressalva, e desse modo eu nego o provimento ao recurso, presidente. Você está negando o provimento. Alguma manifestação dos colegas em sentido contrário ao voto do eminente relator? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Temos um último da pauta, é da minha relatoria, processo administrativo. Há uma proposição
de alteração da Resolução 2335 de 2019. Essa Resolução 2335 de 2019, ela instituiu o projeto Pauta Limpa, evidentemente, baseando-se no calendário eleitoral que nós tínhamos, né, em perspectiva, que seria para a realização das eleições em outubro deste ano. E aí foi estabelecido nessa Resolução 2335 de 2019 a data para a aferição das metas no dia 31 de julho de 2020. O que se faz, então, aqui é atendendo à proposição do Comitê Estratégico da Gestão Judiciária, no sentido de prorrogar essa data de aferição, agora levando-se em consideração a nova data estabelecida para as eleições em 15 de novembro deste ano. Então, ela está sendo alterado de 31 de julho de 2020 para 15 de setembro de 2020, a data para a aferição. O doutor Bruno, que é o nosso coordenador, né, o presidente do Sejut, também anuiu com essa proposição que foi feita pelo colega doutor Sebastião Monteiro. Eu indago aos eminentes colegas se há alguma objeção, se podemos dar por aprovada essa alteração da resolução. Então, o resultado fica aprovada à unanimidade a alteração da Resolução 2335 de 2019 para nova data final de aferição das metas do projeto, como sendo em 15 de setembro de 2020. Antes de iniciar, eu quero até fazer uma referência ainda com relação a esse assunto. O doutor Bruno de Oliveira, que é nosso coordenador nessa matéria, eu quero até fazer aqui uma explanação, que temos agora alguns colegas novos, notadamente o doutor Gilberto Lucic, mas que já vem lá do nosso Tribunal de Justiça e sabe muito bem o que é trabalhar com metas, né, doutor Gilberto? Né? É uma realidade. E nós temos aqui também, ao assumirmos o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nós tínhamos uma posição um pouco confortável, que nós não tínhamos nem classificação nas premiações instituídas pelo CNJ. E com o fruto do trabalho aí dos colegas, dos magistrados auxiliares, nós conseguimos em curto espaço de tempo, com um pouco mais de 120 dias de administração, já naquela premiação anterior, do ano passado, já alcançar o selo prata, né, que foi uma conquista muito auspiciosa para o nosso tribunal. E nós estamos montados no sentido de buscar um aprimoramento para beliscar o selo ouro. Né? Mas isso, em função desses tempos de pandemia, realmente nós não sabemos aí como é que vai ser, como é que se dará esse desfecho de todas essas situações, porque complicou bastante a nossa situação. Mas nós temos que fazer as nossas metas, né? Buscar nossas metas, acima de tudo, realizar todas as nossas tarefas em buscando uma melhoria ou uma posição condigna para o nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, quem sabe até o selo ouro. Por isso, nós temos algumas metas aqui, e o doutor Bruno tem conhecimento específico disso, que gerencia de maneira impecável esse aspecto, e eu gostaria até de tomar a liberdade aqui de que fosse remetido aos colegas, né, aquela relação dos processos que são mais sensíveis a esses números, às metas. Todos nós temos alguns, né, uma relação, e periodicamente nós fazemos essa análise, e aí o doutor Bruno, eu gostaria de pedir então que o doutor Bruno, que sempre faz esse exercício, que mais uma vez então remetesse, né, doutor Bruno, como Vossa Excelência sempre faz periodicamente aos colegas, como um norte, né, como uma orientação para que os colegas se puderem dedicar maior atenção, a maior da que se dedica normalmente, a gente sabe que é muito grande, mas também objetivando aqueles processos que são muito influentes nessas questões de pontuação, muito influentes nessas metas que o CNJ nos atribui. Então, periodicamente, o doutor Bruno faz isso. Eu acho que, em função da pandemia, ficamos aí um pouco afastados, né, dessa prática, mas vai agora ser retomada, até porque nós temos perspectivas boas aí de que
se Deus quiser, em bom espaço, um curto espaço de tempo, já possamos retomar a normalidade dos nossos trabalhos. Doutor Bruno, quer fazer alguma complementação sobre esse tema? Não, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência tem condições já de repassar, né, para os colegas, né, como orientação da relação daqueles que poderiam ser dada maior prioridade. Ok? Então, nada mais havendo, eu vou declarar encerrada a sessão, agradecendo sobremaneira a participação de todos, senhor procurador, doutor Érico Masson, satisfação trabalhar com Vossa Excelência nessa primeira oportunidade, e espero que possamos ter novas participações de Vossa Excelência conosco. Não, obrigado. Eu agradeço a todos, a primeira sessão, agradeço a todo o empenho de todos aqui do trabalho, acho que a sessão foi muito bem conduzida, parabéns a todos, e foi um prazer aqui participar junto com vocês, espero também em outras oportunidades ter essa honra. Obrigado, bom trabalho a todos. Prazer é todo nosso. Então, nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão, convidando a todos para que sejamos juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, no mesmo horário e no mesmo meio virtual. Muito obrigado a todos.